Ok. Penso que já devem estar todos a ver a minha apresentação. E eu vou-vos tentar mostrar ainda de uma maneira mais ou menos simples o que é este grupo. Muito haveria para falar ainda sobre eles, para além do que eu tenho aqui na apresentação. E achei que também seria importante mostrar para que é que este grupo serve, quais são as vantagens do estudo deste grupo no registro fóssil. Ou seja, para nós paleontólogos, eu sou paleontólogo, a minha base é de geologia e tive que depois aprender a parte da biologia e, no fundo, a mim o que me interessava muito era, ok, estes animais existem no registro geológico, nas rochas, e que informação é que eles nos podem dar, e portanto isso é uma das coisas que eu também vos vou explicar um pouco, no fundo, olhando para aquilo que existe atualmente, quando estes vestígios destes animais aparecem nas rochas, o que é que nós podemos saber sobre as rochas. Mas, antes de irmos a essa outra parte da interpretação, explicar o que é isto dos equinodermos. Os equinodermos é um grupo que tem este nome equinodermo. E o que quer dizer nome equinodermo? Nome equinodermo, o equino quer dizer espinhos e dermo quer dizer a derme, uma questão, o tegumento ou pele, e portanto, quando este nome foi pela primeira vez definido, aquilo que basicamente as pessoas estavam a pensar era o ouriço do mar. Quando olhamos para o ouriço do mar, como está à vossa direita, o que então nós temos é algo que tem uma série de espinhos. Pronto. Na realidade, depois veio-se a perceber que há uma série de outros organismos que nem todos eles têm espinhos, que também pertencem a este grupo. Mas os ouriços serviram de base para a definição deste nome. Que animais é que são esses? Temos diferentes grupos, indo da esquerda para a direita. Começamos com as estrelas do mar, que também é relativamente comum nós encontrarmos na zona da maré baixa também. Depois temos os ofiuroides, que podem ver, relativamente parecidos com as estrelas do mar, mas já vamos perceber quais são as diferenças. Temos também os ouriços, que é aquilo mais comum. Depois temos outros dois grupos que são menos comuns à nossa vista do dia a dia. Portanto, este que tem uma forma assim mais, muitas vezes brincando, quando os vemos nas praias dizemos que são fezes, na realidade são os organismos. Não confundir com um outro parecido, que são as lesmas do mar, que são um grupo completamente diferente destes dos equinodermos, mas basicamente tem uma forma cilíndrica que pode ter mais ou menos rugosidade, ou seja, neste caso nem sequer vemos os ditos espinhos. E depois, o mais à direita, nós temos os crinoides, que normalmente nós não vemos porque hoje em dia só habitam a grandes profundidades, mas na realidade este grupo no passado era muito mais frequente, porque conseguia ocupar uma série de outras profundidades, enquanto hoje normalmente só encontramos, na melhor das hipóteses, cerca de 20 metros ou mais de profundidade. Este nome de equinodermo foi introduzido pela primeira vez em 1734 pelo Klein, e daí depois então é que surgiu todo o estudo de uma série de outros organismos que então se percebeu que eram parentes dos ouriços e portanto cabiam dentro deste grupo. Como o Otávio referiu já, são um grupo de seres vivos que são deuterostómios, ou seja, são parecidos connosco. Lá está, somos muito mais parecidos com o ouriço do que, por exemplo, com uma barata, que pertence a outro grupo, que é os artrópodes. Basicamente é isso que vocês têm, a figura que vocês têm à vossa direita, que é, podemos dividir os grupos dos animais consoante o seu desenvolvimento embrionário, sendo que os deuterostómios é aquele que está em baixo, em que a boca do blastóporo, a abertura do blastóporo dá origem peço desculpa que tenho aqui a coisa deste lado, mas ao ânus, exatamente, queria só confirmar para não dizer disparates, e no caso dos protostómios é o contrário, ou seja, aquela cavidade dá origem à boca, ou seja, isto são duas diferenças a nível do que é o desenvolvimento embrionário. Portanto,
Neste caso aqui dos equinodermos, temos o organismo adulto, temos uma região oral, a boca, completamente distinguível daquilo que é o ânus, ou tendencialmente distinguível do que aquilo que é o ânus. Depois há algumas exceções, mas, por regra, ânus está de um lado, boca está do outro. E tem uma simetria bilateral, ou seja, eles são simétricos, o lado esquerdo é igual ao lado direito, ou não. E vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Depois, em termos de tamanho, temos equinodermos que têm desde alguns milímetros de tamanho até vários metros mesmo, e este tamanho depois também vai variando ao longo do tempo geológico. Ou seja, no passado os equinodermos já chegaram a ser muito maiores do que aquilo que são hoje. E podemos falar isso um bocadinho mais à frente, que tem a ver com as próprias questões ambientais. Depois, temos uma particularidade neste grupo, que é possuírem um endosqueleto. Portanto, dentro da zona da derme, tem mesoderme e tem um esqueleto que é biomineralizado, ou seja, que estes organismos vão construindo ao longo da sua vida este endosqueleto através da mineralização propriamente dita. Portanto, há carbonato de cálcio que vai sendo produzido, excretado por estes organismos para formar este endosqueleto. E é endosqueleto exatamente porque tem uma fina camada de derme e de epiderme que cobre este esqueleto. Ou seja, mesmo no ouriço do mar, quando olhamos para o espinho, nós não vemos a olho nu, mas há uma fina camada de derme e de epiderme que está a cobrir na mesma esse espinho. Okay? Ou seja, o espinho, apesar de ser saliente, não chega a perfurar esta cobertura. Como eu estava a dizer, estes animais têm uma particularidade de muitas vezes confundir a simetria. A simetria no sentido que é normalmente bilateral, especialmente nas fases mais juvenis, ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito, mas durante o desenvolvimento para o estágio adulto, muitos destes grupos adquiriam uma simetria pentarradiada, ou seja, num eixo de 5, como é o caso das estrelas do mar, que é aquilo que mais facilmente nos revemos, mas na realidade, se olharmos para os ouriços, que é aquilo que está na figura mais à direita, aquilo basicamente que vocês estão a ver é uma carapaça de ouriço retirando os espinhos, mantemos na mesma aquela questão da simetria pentarradiada também. Depois, como eu já tinha referido, existe então esse endosqueleto que é composto por várias placas pequenas, placas de carbonato de cálcio, e depois também tem uma outra característica que os distingue de outros grupos animais, que é um sistema vascular hídrico, composto por sacos e canais, que no fundo vão fazendo a regulação daquilo que são os fluidos interiores do organismo, ok? E que depois também, e isto é muito importante para este grupo, depois tem projeções na superfície do corpo, através desse sistema vascular hídrico, que vão permitindo que inúmeras vilosidades, projeções, possam crescer e encolher consoante a pressão hídrica. E isto permite que facilmente, se pegarem numa estrela do mar ou num ouriço, quando vêm, parece que uns pezinhos com que eles se movimentam, são realmente estas pequenas projeções, aquilo que nós chamamos dos pés abulacrários, que estão ligadas a este sistema vascular hídrico e funcionam exatamente porque têm este sistema vascular hídrico e que outros grupos não têm. E não possuem um aparelho excretor diferenciado. Ou seja, em muitos destes organismos, por exemplo, como é o caso das estrelas do mar, nem sequer tem propriamente um ânus. O que acontece no caso da estrela do mar é que tem a boca abre, envolve o alimento. Em grande maioria das vezes, o que também acontece é que a própria digestão é feita por projeções do próprio corpo, que digerem o alimento num misto de interior a exterior, secretam aquilo que não existe, não necessitam, melhor dizendo, e depois absorvem os nutrientes
que lhes interessa. No caso, por exemplo, já dos ouriços, existem o lado boca, que é aquele que normalmente existe, que está para baixo, e o caso do ânus, que é aquele que normalmente está para cima. Okay? Modos de vida, ou seja, como já podem ter ido percebendo, estes, pelo que fomos falando até agora, estes são animais marinhos, são exclusivamente marinhos e não gostam de variações de salinidade, ou seja, aquilo que nós chamamos os estenolinos. Ou seja, normalmente não os vamos encontrar em rios, água doce, nem estuários com água doce. Água salobra também não gostam de condições de salinidade ditas normais, ou seja, a mesma salinidade que encontramos nos mares e nos oceanos. Mas há algumas exceções, por exemplo, se formos aos estuários, alguns estuários de grandes rios, como o estuário do Tejo, em que a água salgada entra para dentro do estuário e onde consegue-se manter condições de salinidade normal dentro do estuário, aí eles já conseguem ver. Portanto, basta haver, por qualquer motivo, sei lá, muitas vezes associado a períodos de tempestade, onde há maior chuva, há maior carreio de água doce pelos rios, eles aí deixam de ter condições de viver nos estuários e só vão aparecer depois, já fora da boca do estuário. São organismos que não são coloniais, ou seja, são solitários, vivem sozinhos, podem se tolerar na proximidade uns pelos outros, mas não quer dizer que haja propriamente uma relação entre eles, ou seja, não necessitam de uns dos outros para viver. Como é que estes animais existem no oceano? Bem, temos aqui vários modos de vida. Aquilo que nós chamamos os nectónicos, ou seja, que de alguma maneira existem na coluna da água e nadam, e isto é essencialmente na fase de larvar, e isso nós vamos ver já aqui mais à frente o que é que eu quero dizer isto com a fase de larvar, mas depois, quando falamos no estado adulto, temos uma variedade de forma, desde epibentónicos, ou seja, que são aqueles que vivem na superfície do substrato, que podem ser sésseis, ou seja, fixos ao substrato, ou podem se deslocar, portanto, vágeis, podem ser endobentónicos, ou seja, viver dentro do substrato, mas também, em alguns casos, podemos também chamar aquilo que temos os plágicos ou pseudoplágicos, ou seja, aqueles próprios, em alguns destes casos, conseguem nadar. Por exemplo, as zootúrias, aqueles que parecem quase os lesmos do mar, aquelas formas que não têm espinhos mais alongadas, em alguns casos eles conseguem mesmo levantar-se do substrato e nadar, se assim necessitarem, e ir depois para outros locais em que tenham melhores condições para eles viverem. Mas não têm, lá, apesar de poderem ser pelágicos, de conseguir de alguma maneira nadar, eles não têm propriamente órgãos especializados na natação. O que é que eles se alimentam? Bem, há uma variedade de formas de alimentação, desde herbívoros, como vários ouriços, podem ser detritívoros também, ou seja, alimentarem-se de detritos que estão no meio do sedimento, suspensivos, ou seja, captar alimento que está na coluna d'água, ou até carnívoros. Podem ser, neste caso, os carnívoros, temos ambos necrófagos ou até mesmo caçadores. Não parecem, mas as estrelas do mar são normalmente caçadores, e caçadores vorazes, ao ponto de grandes barreiras de corais estarem a ser destruídas por alguns tipos de espécies de estrelas do mar. O que normalmente os ingleses chamam os thorn starfish, são umas estrelas do mar com muitos braços e com muitos espinhos, são caçadores vorazes e são capazes de destruir um recinto de coral no ápice. Em termos de latitudes, eles existem nos oceanos a todas as latitudes, desde grandes profundidades a menores profundidades, portanto, estes são organismos que facilmente, como já foi referido, podem ser encontrados na maré baixa e que mesmo na zona litoral podem estar mesmo muito próximo daquilo que é a linha de costa, até profundidades de 10 km, há uma grande variedade destes ser vivos. Em termos de reprodução, maioritariamente é sexuado, ou seja, existe um gâmeta feminino e um gâmeta masculino que faz a fecundação e reproduzem-se assim, mas também pode haver a reprodução assexuada. Portanto,
Como é que isto funciona? Bem, no caso dos ouriços que eu trago aqui os exemplos, basicamente temos o feminino e o masculino, que são lançados para a coluna d'água e, com um bocadinho de sorte, aquilo há de conseguir fecundar e dar origem a um ovo que, fecundado, que depois vai havendo a evolução embrionária e de lá nós temos aquilo que está em baixo do vosso lado esquerdo, que é a fase larvar. A fase larvar, basicamente, é uma fase que é praticamente um organismo unicelular, que tem umas dimensões menores que 1 milímetro, que existe às grandes dezenas, não, até milhares de quantidade no oceano, e depois, quando arranja as condições ideais, ou seja, encontra um sítio onde quimicamente sente que vai ser um sítio bom para o seu desenvolvimento, ele sofre uma fase de metamorfose que basicamente o faz com que ele vá lentamente mudando a sua forma, cria o tal endosqueleto, e ao criar o tal endosqueleto, essas pequenas placas de esqueleto, o que vai fazer é que ele vai ganhando peso, e ao ganhar peso desce em direção ao fundo do oceano, e onde acaba por desenvolver o resto, e termos a forma que no fundo temos depois em cima. Ou seja, muitas vezes, entre a fase larvar e o adulto, podem haver mais de 10 vezes ou 20 vezes de tamanho entre as duas formas. E isto é algo particular e interessante, porque desta forma permite que haja uma dispersão muito grande deste grupo de seres vivos por todo o oceano, ou seja, facilmente estas fases larvares são levadas por quilómetros e quilómetros. A questão depois é, será que esta larva vai adquirir as condições necessárias para desenvolver ou não? E depois há muitos estudos que têm sido feitos à volta desta questão, que é, por exemplo, a acidificação dos oceanos, o que é que implica para estes desenvolvimentos larvares. E estes animais não gostam de oceanos acidificados, portanto, significa também que, se houver um aumento da acidificação dos oceanos, estes animais vão estar em apuros. Na reprodução assexuada é rara, mas também acontece, especialmente no grupo das estrelas do mar. Ou seja, o que acontece é que, se cortarmos um dos braços da estrela do mar, ela depois, aquele braço cortado, pode desenvolver um novo indivíduo, e dá-se assim a reprodução assexuada, tanto quanto se conhece nos outros grupos, e isto não existe, ou seja, só as estrelas do mar são capazes de fazer isto. E foi um dos problemas grandes que aconteceu quando os cientistas começaram a perceber que as estrelas do mar, aquele grupo que vos falei, aquelas estrelas do mar muito espinhosas, estavam, no fundo, a comer os recifes de corais. E uma maneira que, na altura, decidiram, alguns grupos, foi vamos começar a matar essas estrelas do mar. E qual era a maneira como o faziam? Era cortando os vários braços da estrela do mar e esperar que o organismo morresse. Mas, na realidade, ao cortarem a estrela do mar, o que estavam a fazer era potenciar o desenvolvimento, porque dessa maneira ela estava-se a reproduzir assexuadamente. Portanto, quando os cientistas depois perceberam que essa prática que estava a levar era a multiplicação dessas estrelas do mar e não o combater o seu desenvolvimento e a destruição dos recifes de corais, acabaram com essa prática, e o que fazem hoje é mesmo recolher esses grupos de estrela do mar, que depois vão para incineração em muitos casos. O registro fóssil. Bem, como eu estava a dizer, é muito importante no registro fóssil porque estes organismos contêm este endosqueleto, e este endosqueleto é carbonatado, é carbonato de cálcio. Este carbonato de cálcio é relativamente estável no registro geológico e, portanto, é comum que nas rochas se vejam vestígios destes animais. Este grupo apareceu no Câmbrico, estamos a falar há cerca de 400 e qualquer coisa milhões de anos, eu agora não tenho o número de cor de cabeça, mas é há cerca de 400 milhões de anos, e o que faz é com que realmente, como eles são comuns no registro geológico, também são relativamente fáceis de identificar, principalmente os espinhos e algumas das placas dos ouriços, outros organismos nem tanto, mas já vamos perceber
porquê, mas então são muito abundantes e eles aparecem desde o Câmbrico até aos dias de hoje, aparecem ao longo de todo o tempo, desde que haja, obviamente, as condições para estes animais viverem ali, eles depois acabam por aparecer nas rochas e são bons indicadores paleomentares. O que é que isto quer dizer? Significa que quando encontramos vestígios destes animais nas rochas, podemos saber que ambiente formou aquela rocha. Por exemplo, e o mais fácil é, bem, se sabemos que, por exemplo, os ouriços do mar, ou no fundo o conjunto dos equinodermos, são todos animais exclusivamente marinhos, quando os vimos nas rochas, sabemos que aquela rocha terá que se ter formado em ambiente marinho, por exemplo. Também podemos fazer outras especulações, não diria especulações, mas podemos saber outras informações sobre que ambiente aquilo existiu, porque pode-nos dizer também que condições de temperatura tínhamos, condições de profundidade também tínhamos e outros. Este grupo depois também é particularmente importante porque em alguns casos, em determinadas regiões, para idades mais recentes, ou seja, de há cerca de 252 milhões de anos para cá, em algumas regiões também nos podem indicar qual a idade em que a rocha se formou. Mas são em casos muito especiais, mas também tem essa possibilidade de também nos dar indicações sobre a idade das rochas. Ora bem, penso que com isto já demos uma ideia, já pude dar uma ideia daquilo que é o grupo. Vamos passar agora como é que este grupo se relaciona entre si e com os outros seres vivos. Bem, aquilo que vos apresento aqui é uma árvore filogenética, uma árvore de vida, onde tenta representar os vários grupos de seres vivos. Sendo que os equinodermos é aquilo que está ali sobre aquele retângulo vermelho. À direita deles temos os hemicordados, que são aqueles invertebrados que mais se relacionam connosco e que muitas vezes estão ali a saltitar já chegaram a ser considerados como vertebrados também, como cordados, e depois saltaram e estão como grupo irmão dos equinodermos. À direita dos hemicordados começamos a ter todos os outros, começamos a ter os vertebrados. À esquerda tem o grupo dos artrópodes, portanto, eles estão ali enquadrados entre os artrópodes e os hemicordados. Na realidade, eu falei-vos de 5 grupos de equinodermos diferentes, que são aqueles que existem na atualidade. São, na verdade, 5 classes dentro do filo dos Echinodermata, mas na realidade no passado existiram uma grande variedade de outros grupos com formas muito diferentes e muito, diria até alienígenas comparativamente àquilo que nós encontramos, às formas que encontramos hoje. Temos umas formas mais parecidas com crinoides, outras mais globosas, outras quase que parecem umas trilobites, como naquela figura que está mais à direita, mas têm coisas em comum, como o endosqueleto calcítico, composto por pequenas placas dispersas pelo corpo, a posição da boca, e, portanto, estas formas mais antigas, que são as formas que desenvolveram durante o período paleozoico, que é o período antes daquilo que é o Mesozoico, que normalmente chamamos a era dos dinossauros, o Paleozoico é a era anterior, e, portanto, temos uma grande variedade de formas que, basicamente, muitos cientistas dizem que basicamente a vida estava a experimentar diferentes formas e perceber muitos destes grupos acabaram por extinguir porque não estavam adaptados àquilo que depois foram as condições que surgiram a seguir, que é porque depois também eventos catastróficos acabaram por dizimar muitos destes grupos, tanto que até hoje então só ficamos com 5 classes. Volto a recordar os crinoides, os asteroides, os ofiuroides, os equinoides e os holoturoides são os 5 grupos, as 5 classes de equinodermos que existem hoje. Mas
a própria relação entre estas 5 classes não é pacífica, ou seja, qual é a relação entre estes grupos, ou seja, o que é mais parecido com, não é pacífica. Não é pacífica porque tem formas bastante distintas e, portanto, há várias abordagens para este problema, que é uma, olhar para a questão da morfologia e perceber qual é as semelhanças e as diferenças que existem entre estes grupos e temos uma possível relação através da morfologia e depois temos uma outra possível relação que é, ou maneira de agrupar estas coisas, que é olhando para o código genético destes seres vivos e tentando perceber quais são aqueles que são mais parecidos uns com os outros. Na realidade, hoje em dia há 2 grandes hipóteses de relação, é aquela que está como A e como está a B entre estes diferentes grupos. E elas variam essencialmente como? Enquanto na hipótese A, a hipótese A junta os asteroides e os afiroides num grupo e a hipótese B, ainda dentro da hipótese A, peço desculpa. Portanto, um grupo asteroides e afiroides, o outro grupo holotoroides e equinoides, ou seja, dizer que os equinoides são mais parecidos com as holotúrias e que os asteroides são mais parecidos com os afiroides. Já a hipótese B, o que diz é um bocadinho diferente, propõe um outro tipo de relação em que vá, no fundo, dizendo que são todos grupos irmãos uns dos outros, como depois vão havendo vários antepassados comuns, cada um consoante estes ramos. Mas é algo que é uma relação que ainda não foi possível realmente estabelecer, mesmo através das análises mais recentes, que é aquilo que hoje em dia se vai chamando como relógios moleculares, que é olhando para algumas moléculas, dá para perceber, ou tenta-se perceber quando é que foi a separação de alguns tipos de caracteres e, no fundo, tentar também, de alguma maneira, perceber qual é a relação entre estes grupos. Só que o que acontece no caso dos equinodermos é que a separação entre estas 5 classes deu-se aparentemente num curto espaço de tempo. Ou seja, que aparentemente aquilo que os dados indicam é que em cerca de 5 milhões de anos, que para tempo geológico é uma coisa muito curta, estes 5 grupos surgiram, separaram-se e surgiram uns dos outros. E isso significa que depois, quando se aplica esta análise de relógio, que traduz para o português como relógios moleculares, esta separação é muito curta, um espaço de tempo muito curto para ficar vincado nas moléculas analisadas e, portanto, não é ainda até agora possível fazer realmente estabelecer a relação entre estes 5 grupos. Mas também podemos olhar isto para dentro dos grupos e fazer também esta análise, ou seja, olhar mais uma vez para a morfologia e para as moléculas de coisas que são mais parecidas. Neste caso, o exemplo que vos trago são dos ouriços do mar, que é dos 5, aquele grupo que é mais estudado e mais aceite comumente, e que do lado esquerdo tem uma árvore evolutiva baseada na morfologia destes seres vivos, do lado direito tem uma árvore evolutiva baseada nas moléculas e, na realidade, quando comparamos estas 2 árvores, elas são bastante parecidas, têm algumas diferenças pontuais aqui e ali, mas para o caso dos ouriços, a morfologia e as moléculas são mais ou menos coincidentes e, portanto, temos podemos afirmar com mais certeza qual é a relação entre muitos destes grupos dentro dos ouriços. Nos outros 4 grupos, infelizmente, ainda faltam este tipo de estudos. São necessários ainda muitos mais trabalhos para tentar perceber quais são as relações dentro desses grupos. Ora bem, composição e morfologia do endosqueleto. O que é que eu quero dizer com isto? Já falámos sobre o endosqueleto, já falámos que ele, no fundo, é uma característica distintiva deste grupo e é bastante importante para os paleontólogos para poderem reconhecê-lo no registro geológico e porque este endosqueleto também facilmente se preserva neste registro.
Temos 5 classes diferentes, como temos vindo a falar, e vou focar só nestas, porque é aquilo que é mais fácil, mais interessante também para quem estuda a parte da biologia, mas também para nós paleontólogos, que é mais fácil reconhecer estes grupos quando olhamos para as rochas do que os outros mais antigos. E eles, se têm uma forma de corpo diferente, também a própria morfologia do endosqueleto vai ser bastante diferente consoante estes grupos. Portanto, como já tinha referido, este é um endosqueleto que está na mesoderme, é um endosqueleto biomineralizado e rígido, ou seja, são placas rígidas, ok? Isto não quer dizer que estes animais não se possam mexer, porque se lembrarem de uma estrela do mar, que já devem ter visto a mexer, ela mexe-se com alguma facilidade. Isto porquê? Porque este endosqueleto é composto por diferentes placas, que são mais ou menos fixas, ou seja, estão mais ou menos ligadas umas às outras, consoante o organismo, e muitas vezes, como é o caso da estrela do mar, temos diferentes tecidos musculares que ligam estas placas umas às outras e permitem fazer então este movimento, no caso, por exemplo, das estrelas do mar, o braço poder mover-se. Portanto, como eu já referi, também é um endosqueleto, estas placas são compostas por carbonato de cálcio, com um alto teor em magnésio. Isto é importante porquê? Porque, apesar de ter um alto teor de magnésio e as rochas, depois durante o processo de fossilização, ele vai perder parte deste magnésio para se tornar um carbonato de cálcio mais estável, mas isto não altera a estrutura cristalina destas pequenas placas, o que é muito importante também para manter a forma destas placas durante muitos milhões de anos. E como eu já referi, estas placas estão organicamente ligadas. Começando pelos crinoides. Os crinoides são aquelas formas que existem hoje normalmente em grandes profundidades. Como eu já referi no passado, eles eram muito mais como os politas, ou seja, conseguiam viver a muito menores profundidades do que aquilo que existem hoje. E temos dois grupos principais. Temos aquele que está à vossa esquerda, que é o grupo dos camatolídeos, que são os crinoides que têm uns pezinhos, que é aquilo que está mais do lado direito em baixo, aqueles bracinhos que os fixam ao sedimento, ao substrato, mas que facilmente podem usá-los para locomover-se, e aquilo que depois está à direita são os braços que depois eles utilizam para capturar o alimento, que depois está no centro daqueles braços, a boca. Então, portanto, aqueles bracinhos vão levando as pequenas partículas de sedimento que captam da coluna d'água para a zona da boca, onde depois é feita a digestão. À direita tem uma outra forma de crinoide, que já é um bocadinho diferente. Tem na mesma os braços, como eu referi agora. Aquela zona mais branca, mais clara no centro, é então a zona onde estará a boca, e depois podem ver que tem um pezinho, é o que nós chamamos de pedúnculo, que o fixa ao substrato. Portanto, enquanto a forma da esquerda eles podem se deslocar no substrato, e algumas destas formas até podem nadar, estes braços podem ser utilizados para nadar, as formas da direita não, estão normalmente fixas ao substrato, e tendencialmente as formas da direita vivem em maiores profundidades do que as formas da esquerda. Isto até é importante pelo facto de que hoje em dia tem-se aumentado as explorações do fundo do mar, e temos felizmente submersíveis com câmaras que têm ido cada vez a maiores profundidades, e normalmente as formas que encontram são as formas da direita, e estamos a falar, se for preciso, às vezes até a 1, 2, 3, 4 km de profundidade encontramos destes animais. Em nível do endosqueleto, se a estrutura é diferente, eles também são um bocadinho diferentes uns dos outros. Como eu já referi, eles estão ligados por ligamentos, por uns tecidos musculares que ligam estas várias peças e que fazem mexer os braços e muitos destes pés. E como são dois grupos diferentes, as próprias placas são diferentes. Então, quando nós descobrimos estas placas no registro geológico, podemos facilmente
identificar qual é o grupo de crinoides. Mas estas placas, no fundo, vão se adaptando à função que têm. Ou seja, se o animal quiser fixar-se, estas placas são muito mais robustas e mais rijas. Se estas placas são utilizadas pelo caso dos comatolídeos, em que o animal desloca-se, estas placas são muito mais finas, alongadas, muito mais flexíveis também. Passando para outro grupo, o caso das estrelas do mar, da classe de Asteroideia. Bem, aqui as coisas já são um bocadinho diferentes. Estes animais deslocam-se sobre o substrato, têm conjuntos diferentes de pequenos, muito pequenas placas, que são mais ou menos parecidas ao longo de todo o braço, quer na parte de cima, quer na parte ventral também, e depois mudam ligeiramente na zona da boca, mas eles são essencialmente muito parecidos uns com os outros. Depois podem ter mais espinhos, podem as placas ser um bocadinho mais alongadas, não, mas realmente são mais ou menos semelhantes nos vários grupos de estrela do mar, porque a função destas placas também é relativamente semelhante. O outro grupo que é parecido, que é o Ophiuroidea, aproveito esta oportunidade para esclarecer qual é a diferença entre um grupo e o outro, que elas são relativamente parecidos. A melhor maneira de distinguir Ophiuroides de estrela do mar é olhar para a zona central. Se olharem para o caso do Ophiuroide, que é aquele que está à esquerda, ele tem um disco central bastante bem individualizado e depois é daí que se desenvolve o braço. Já a estrela do mar, que é aquilo que está à esquerda, não vêem facilmente este disco central diferenciado e basicamente é um contínuo entre a zona central e o próprio braço. É aquilo que facilmente morfologicamente distingue os dois grupos. Morfologicamente, macroscópico, porque se fôssemos olhar à microscopia, eles são bastante diferente. Tenho aqui dois exemplos, eles são de formas relativamente pequenas, mais uma vez o tal disco central muito desenvolvido e os braços são muito longos e frequentemente serpenteiam, daí a denominação em inglês é serpent stars. Os braços parecem mesmo serpentes. Tem uma variedade de pequenas placas pelo corpo todo. A zona da boca, que é aquela imagem que estão a ver em cima, do lado esquerdo, parece quase alienígena, parece quase uma inspiração de algum dos filmes de terror que vemos por aí. E na realidade, sim, serviu para alguns filmes de terror, estes animais serviram de inspiração. E depois temos uma particularidade, que no centro dos braços temos estas pequenas placas que podem ver embaixo do lado direito e que têm a denominação de vértebras. Vértebras como os vertebrados, mas a composição é completamente diferente, mas tem uma função semelhante, que no fundo é dar estrutura ao braço e no fundo estas placas, estas vértebras que permitem a articulação do braço e o braço mexer-se nas diferentes direções. Depois são revestidos por uma série de placas que simplesmente estão a dar firmeza e manter as coisas no sítio, mas estas vértebras até têm naquelas abas os próprios músculos que fazem os braços deslocar-se. Ouriços do mar, este é mais familiar. Basicamente o que nós temos é um corpo, é aquilo que nós chamamos a teg, que depois é coberto por espinhos. Neste caso é um ouriço do mar, tropical, em que lhe foram retirados os espinhos para que pudessem ver melhor, sendo que a zona ambulacrária, que são as zonas que aparecem aqui mais onduladas e que praticamente não têm estas protuberâncias, é a zona onde depois saem os pezinhos ambulacrários, que depois ajudam o organismo a locomover-se, a voltar-se, caso ele fique ao contrário, e também sai uma série de apêndices que ajudam a limpar a carapaça através desses
orifícios ambulacrários. Existem duas formas, três formas de ouriços, e que são particularmente importantes. A forma que normalmente nós estamos habituados é aquela que está em cima do lado esquerdo, são aquilo que nós chamamos de ouriços regulares. Depois também existem os ouriços irregulares, que são os que estão na parte mais no centro, em baixo e à direita, e que são ouriços que vivem no interior do substrato. Os que estão no centro, em baixo, a menor profundidade, os que estão em cima, do lado direito, existe a maior profundidade. Quando eu digo esta profundidade, é dentro do próprio sedimento. Okay? E são particularmente importantes porque são adaptações destes organismos a ambientes. Ou seja, no caso do lado esquerdo dos ouriços regulares, o que nós temos são ouriços que vivem em ambientes que podem ter algum hidrodinamismo, mas que vivem à superfície, são epibentónicos. Já no caso dos ouriços irregulares, eles têm tendência a viver em ambientes de maior energia e então, se vivem nesse tipo de ambientes, a solução, a estratégia que arranjaram foi começar-se a enfiar para dentro do sedimento para estarem protegidos da ação das ondas. Bem, como falámos, temos a carapaça, que temos vários diferentes espinhos que se articulam naquela carapaça através daquelas protuberâncias que nós vimos, que são as zonas dos tubérculos, é aí que se inserem os espinhos e que é ali que os espinhos, no fundo, giram à volta daqueles tubérculos. Depois, no interior, temos aquilo que permite estes animais comerem, que é a lanterna de Aristóteles, que é este conjunto de peças carbonatadas, os dentes, que lhes permitem irem raspando, mastigando a comida, que depois vai triturada para o interior, onde depois é feita a digestão. Bruno, qual é a razão do nome, esse curioso nome, Lanterna de Aristóteles? Porque a forma faz lembrar uma lanterna grega. E daí ter sido dado esse nome. Um lampião, no fundo, da antiga Grécia. Por fim, exatamente, o último grupo, que é o dos holoturoides, que é aquele grupo que é mais estranho. Mais estranho porque eu tenho ouvido a falar que tem um endosqueleto, tem um endosqueleto, verdade. Mas, olhando para estes animais, normalmente em alguns grupos, mas não em todos, nós temos um anel calcário à volta da faringe, ou seja, que dá suporte à faringe e que permite que depois o sistema digestivo ali naquela zona esteja mais ou menos fixo, e ele depois vai captando o alimento e vai passando através daquele anel. E isto, no fundo, este é um organismo que é detritivo, basicamente vai comendo pedaços de detritos, de areia, de sedimentos e de partículas orgânicas que lá estão no meio, e é disso que ele se alimenta. Mas depois temos estas pequenas plaquinhas microscópicas. Quando eu digo microscópicas, for preciso, estamos a falar a coisas com 30, 40 micrómetros, ou seja, estamos a falar abaixo do milímetro, são coisas mesmo muito pequenas e que existem espalhadas um pouco por todo o corpo e que dão alguma rigidez àquele corpo, mas é um corpo essencialmente mole, ou seja, aquele organismo é viscoso, é mole, não tem propriamente uma estrutura rígida como temos nos outros grupos. No passado, estes anéis discos já foram maiores do que existem hoje em dia, e hoje em dia até já temos algum destes grupos que nem sequer têm nenhuma destas placas. Ou seja, temos de alguma maneira uma tendência para a perda destas placas, aparentemente, ou seja, que eles estão a deixar de necessitar de produzir estas placas. Ok. Vamos passar então agora para exemplos daquilo como podemos utilizar este tipo de grupos, ou seja, olhando para as rochas, que informações é que eles nos dão sobre as rochas. Primeiro, como eu já disse, são animais exclusivamente marinhos, portanto, se encontramos vestígios deles nas rochas, aquelas rochas tiveram de se formar em ambiente marinho. Se são animais externolinos, ou seja, exclusivamente animais marinhos com salinidade normal, portanto sabemos também que a rocha onde eles estão não teve variações de salinidade para eles estarem lá preservados. Também dá-nos
se percebemos que tipo de grupos é que nós estamos a ter ali preservados, também podemos perceber qual é a profundidade em que aquela rocha se formou. Depois o tipo de ambiente, se é mais tropical, se há mais hidrodinamismo ou menos, também podemos perceber através do estudo dos vestígios dos fósseis destes animais. Muito brevemente, um exemplo, isto é um perfil de um estudo que saiu com base nas associações de equinodermos de um registro fóssil, relativamente estamos a falar há coisa de 10, 15 milhões de anos, e percebemos que, consoante a profundidade, nós temos grupos de fósseis diferentes, associações de fósseis diferentes. Ou seja, as formas, digamos assim, mais de bolacha, mais próximas do litoral, ou seja, mais para a esquerda. Depois temos as zonas tipicamente um bocadinho mais recifais, porque não tem que ser necessariamente Recife, mas depois já temos outro tipo de ouriços, os ouriços regulares, as estrelas do mar, os crinoides e outros. Depois voltamos a ter organismos daqueles de estilo bolacha, daqueles ouriços estilo bolacha, ou seja, dos irregulares, devido a ter maior profundidade e aos fluxos de corrente que estão sempre a levar detritos para o fundo dos oceanos. E depois, mais à direita, então temos umas outras formas, que são aquelas que estão mais profundas no sedimento e que vivem melhor aí. Portanto, conforme a forma, nós podemos, então, perceber que condições é que aquela rocha se formou. Taxonomia, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer é o que é que acontece aos vestígios destes animais desde que são encontrados, melhor, desde que no fundo o animal morreu, até todo o processo que vai acontecendo até que o animal, depois de morto, acabe por os seus vestígios serem englobados nos sedimentos, e depois todo o processo que vai acontecendo também por aí. Portanto, estes organismos têm um endosqueleto, que é muito estável, muito bonito, mas são organismos em que estas diferentes placas normalmente são ligadas por tecidos moles, que são, depois da morte, facilmente degradados, e ao serem facilmente degradados, significa que rapidamente há a dissociação dessas diferentes placas que são pequeninas e também são facilmente transportadas. Só para terem uma ideia, ao final de, por exemplo, 10 dias, mesmo que seja um ambiente calmo, muitos destes organismos já têm as placas todas separadas umas dos outros. Também? Portanto, isto significa que muitas vezes é difícil de os reconhecer na rocha, porque ou temos condições de enterramento rápido e que permita que as placas fiquem todas juntinhas umas das outras no sítio dela, ou então se o enterramento for relativamente mais lento, isso significa que vamos ter mais dificuldades em poder identificar qualquer vestígio. Dois exemplos. Em cima um ouriço do mar, em baixo um ofiuroide. O animal morre, ok, começa-se a decompor a matéria orgânica e o que é que nós temos? Facilmente no ouriço temos a carapaça, aquela carapaça que é aquilo que é mais resistente, aquelas placas mantêm-se juntas durante mais tempo, e tudo o resto, aquilo que é espinhos, aquilo que é a lanterna de Aristóteles, desagrega-se. Já no caso dos ofiuroides, se olharem para baixo, o que é que facilmente depois de desaparecerem os tecidos moles, uma série de placas completamente desagregadas, sem ter uma estrutura definida, seja muito difícil de reconhecer. E, portanto, dois exemplos aqui do que, no fundo, acontece depois da morte do animal, em que, num caso, é mais fácil, e por isso os ouriços são mais fáceis, são mais estudados, porque é mais fácil de os reconhecer também no registro fóssil. Já os ofiuroides são muito menos estudados, porque são umas plaquinhas minúsculas que resultam da decomposição do animal. E, portanto, imaginem olhar para um sedimento e o que olham é isto. Mas se começarem a olhar com mais detalhe, vão ver que assim em cima, mais para o lado direito, assim com um aspecto mais esverdeado, o que nós temos ali é um fragmento de uma carapaça de um ouriço, com uns espinhos por aqui e ali, e agora tentem encontrar isto numa praia e depois tentem encontrar isto nas rochas. É muito mais difícil quando nós temos coisas separadas. Portanto, isto foi um pouco que eu já fui falando, mas só para recapitular, o endosqueleto carbonato de cálcio, que lhe confere
alto potencial para fossilizar, porque o carbonato de cálcio é estável durante o processo de fossilização e mesmo depois da fossilização é bastante estável. Há uma ligeira transformação naquilo que é a composição deste carbonato de cálcio ao longo do tempo, mas a estrutura cristalina mantém-se, portanto não há propriamente uma deformação. E depois, muitas vezes o que acontece é que facilmente há a substituição deste carbonato de cálcio por outros elementos durante o processo de fossilização, mas que mantêm muitas vezes a própria estrutura. Não podia também deixar de falar de que estes animais são utilizados na gastronomia. Portanto, em países como o nosso, por exemplo, os ouriços são parte daquilo que é a nossa gastronomia, ainda que pouco disseminada, porque durante muito tempo os ouriços eram considerados como sendo comida de pescadores e, portanto, caiu um pouco em desuso, mas hoje em dia está a voltar outra vez. E, portanto, podemos ter, por exemplo, um risoto de ouriço com pequenos camarões num restaurante gourmet aqui ou ali. Mas, se formos para países asiáticos, já podemos ter estrelas de mar fritas, e que são bastante estaladiças, ou então até sopas ou estofados de pepinos do mar com cogumelos shiitake, que são também pratos muito comuns nos países asiáticos. Nós, aqui por nosso lado, os ouriços ainda vamos comendo, o resto não é habitual na nossa gastronomia. Mas deixa-me fazer um acrescento a essa nota etnográfica, que é bastante interessante, e obrigado por a fazeres, que há um festival do ouriço numa terra que tem um nome que provém de ouriço. Lembram-se qual é? Ericeira. Ericeira. Exatamente. Precisamente, a ericeira tem o nome devido aos ouriços, portanto é um grupo de animais que inclusivamente tem alguma influência na toponímia. E tem um doce muito bom que também são os ouriços. Pois. Beatriz, fica encarregue de trazer esses docinhos quando nos encontrarmos no campo. Professora, posso falar? Junto a São Martinho, na Serra do Boro, deve haver ali uma zona de pesqueiro que, portanto, as pessoas descem aquelas arribas e vão lá também, portanto, apanhar ouriços. Faz parte da tradição ali na zona de Salir do Porto, na vertente marinha. Pronto, e há mesmo a tradição de que vão de bicicleta, juntam-se e descem, pronto, procuram na maré e vão também aí, portanto, apanhar muitos. Posso só perguntar uma coisinha rápida? Sim. Os pepinos do mar são os holocloroides? Sim, exatamente. Peço desculpa de não ter feito melhor. Eles, basicamente, pepinos do mar é o nome comum, mas adquirem outros nomes, como pescadores, como caralhotas ou xoxas de velha, por exemplo, são nomes usados pelos pescadores. Obrigada. Nada. Portanto, quem sabe se um dia não nos encontramos todos na Ericeira e vamos provar não, que eu felizmente já comi alguns dos ouriços. Aqui por acaso na Lourinhã de vez em quando vai aparecendo assim um restaurante ou outro que vai servindo os ouriços. E já agora, de nota também, a única coisa que se come são as ovas. Tudo o resto não se come. Ou seja, basicamente aquilo que vamos estar a comer é as ovas, só dá para comer numa determinada altura do ano, que é quando eles estão um pouco antes deles desovarem, e muitas vezes eles são comidos crus, e quanto mais frescos melhor, ou seja, isto estraga-se muito facilmente e, portanto, é quase apanhar e comê-los. Ou seja, normalmente eles são apanhados no próprio dia, ainda vêm mais ou menos vivos para a mesa, se é para comido cru. Se não, podem ser comidos também cozinhados, como por exemplo aqui o risoto, ou simplesmente cozidos, ou depois há também saladas e outras coisas que é possível fazer com as ovas. Bom, com esta nota gastronómica, falta um
uma pequena última parte, que é dar-vos exemplos daquilo que é o trabalho dos equinodermos e o trabalho que eu tenho feito nos equinodermos e aquilo que é o conhecimento dos equinodermos em Portugal. Vou-vos dar 2 exemplos, um mais curto e outro um bocadinho que eu vou desenvolver mais. O primeiro exemplo que vou-vos dar é sobre aquilo que existe dos equinodermos fósseis de Portugal do Mesozoico, ou seja, daquilo que nós chamamos a era dos dinossauros. E há bastantes grupos diferentes, e deixo-vos aqui com os números, e na realidade, por exemplo, as holotúrias não são conhecidas, holotúrios dos pepinos do mar não são conhecidos do registro fóssil desta altura, sendo que a grande maioria são ouriços do mar. Depois há pouco mais de 4 dezenas de crinoides. Quando passamos depois para os asteroides e os ofiuroides, há muito menos. E isto porquê? Temos que pensar um pouco também naquilo que já vos falei agora, que foi a questão do que é que acontece depois da morte do animal. E facilmente, como vocês puderam ver, a carapaça do ouriço mantém-se mais ou menos intacta e o resto vai-se tudo desagregando muito rapidamente nos outros grupos. Ou seja, se eles se desagregam muito facilmente, é mais difícil de os conseguirmos reconhecer nas rochas e, portanto, é normal, expectável, que seja mais fácil de reconhecer um ouriço numa rocha do que reconhecer algum dos outros grupos. Daí a grande diferença, a grande disparidade entre o número de espécies de ouriços que são conhecidas para o território português para esta altura, comparativamente aos outros. Portanto, neste caso, é mesmo uma questão de preservação. Não quer dizer que não hajam vestígios, mas são muito mais difíceis de encontrar nos outros grupos do que nos ouriços. E deixo-vos aqui alguns exemplos de algumas das formas que são encontradas no nosso país. Em cima do lado esquerdo são 2 formas diferentes de espinhos de ouriços. E logo ao lado, do lado direito, temos uma carapaça de um ouriço que se assemelha quase às carapaças dos ouriços que nós temos hoje em dia. Portanto, eles mudaram, mas ainda têm muitas características que se mantêm semelhantes. Estrelas do mar temos algumas, que são aquelas 2 fotografias que estão mais à direita em cima e em baixo, e são casos de preservação excepcional, em que conseguimos ter uma preservação com um rápido enterramento e em que as plaquinhas estão todas juntas umas às outras, portanto, elas acabaram por preservar todas juntas, ou seja, não houve grande tempo para este animal se decompor. Depois vou-vos dar um outro exemplo que vou demorar um bocadinho mais e que tem a ver com a minha tese de mestrado e que tem a ver com encontrar estes animais nas rochas. E vou-vos dar um exemplo. Bruno, há aqui uma pergunta. Tenho uma dúvida. No anterior, peço desculpa, no slide anterior, sim. Este aqui, o mais pequenino, tem aqui uma espécie de olhinhos, aqui, assim uma... Embaixo do lado esquerdo? Sim, este aqui, sim, do lado esquerdo. Não, em cima do lado esquerdo. Em cima do lado esquerdo. Tem aqui assim, portanto, esta protuberânciazinha e depois tem aqui duas, também aqui uma assim a meio. Não sei se consegue ver no meu cursor, não. Tem que... Não, aqui. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda? É que eu tenho um que apanhei numa terra minha, agrícola, e que tem esta forma, tem aqui esta forma aqui também, e aqui tem 2 protuberâncias também, parecem 2 sobrancelhazinhas. Ok. Será a mesma coisa? Poderá ser, sim. Poderá ser. Estes tipos de espinhos são muito comuns. O mais fácil é se puder enviar uma fotografia com o que encontrou, poderei dizer mais alguma coisa. Agora, já que voltamos a este aspecto, só mostrarmos aqui uma coisa. Vocês conseguem ver que neste aqui, onde eu tenho o cursor, tem aqui umas manchas mais escuras. Estas manchas mais escuras não é propriamente lixo ou sujidade que ficou aqui agarrada, é que em alguns casos destes animais, destes espinhos, consegue-se preservar o padrão da cor. Não se preserva a cor original, mas consegue-se preservar o padrão da cor que aquele espinho teria quando aquele animal era vivo,
E muitas vezes são padrões manchados, ou seja, muito diferente daquilo que nós encontramos hoje em dia. Hoje em dia nós encontramos padrões mais ou menos lineares, ou seja, todas as peças que pertencem ao braço, por exemplo, têm toda a mesma cor. Neste caso, nestes ouriços, há mesmo um padrão de cor manchado e que é uma diferença em muitos casos relativamente àquilo que nós encontramos hoje em dia. No intervalo já vou buscar, eu tenho ali guardado. Ok. Ora, então passando Sim, deixa-me só salientar este pormenor que o Bruno acabou de dizer. Isto às vezes são fósseis com 150 milhões de anos e preservam a cor original. Eu acho que isto é absolutamente fantástico. Nós temos casos de preservação de fósseis como este. E temos-lo em Portugal e nós espero... Mas com a cor que tinham mesmo? A cor original do... Sim, daquela estrutura. Claro que aquilo ainda tinha a parte da pele propriamente dita, da epiderme, por cima. Portanto, mas sim, ainda são partes de cor original. Isso também conhece-se em bivalves também, dali da zona de São Martinho do Porto, e em equinodermos, em gastrópodes ali da zona de Porto Batel, e em equinodermos da zona do Planalto das Ceredas, por exemplo. Também tens os isognomons, que alguns deles também retêm esse Exato, são os que eu estava a falar. Ok, de Porto Batel. Sim. Porque na Lourinhã os nossos isognomons não têm... Normalmente não têm muito. Sim. Mas esse segundo contar da esquerda é um braço de uma... Não, é um espinho. É um espinho também. É um espinho do ouriço, são duas formas diferentes de espinho do ouriço, sendo que a parte que está aqui embaixo era a zona onde ele, no fundo, encaixava nestas bolinhas que estão aqui nos tubérculos. Ou seja, esta parte embaixo encaixa aqui nestes tubérculos e eles movimentam-se ao longo dos tubérculos. Deixa-me fazer outro comentário etnográfico. Sim. É raro os fósseis terem nomes comuns, porque não havia pessoas no tempo em que esses animais viveram, portanto, raramente os fósseis têm nomes comuns. Mas, neste caso, há um nome português que se chama garrafinhas para estas espículas, porque isto parece quase pequenas garrafas, pequenas ânforas ou garrafas, e muitas vezes tem esse nome. Podría así tamén facer unha nota sobre isto da etnoloxía de fóseis. En español tamén os belemnites teñen un nome común tamén. Teñen un nome de balas de moro, porque parecen balas. Então son as balas dos moros. Sim. Aqui em Orém nós temos uma pequena lenda associada a essas radiolas. São chamadas as Pedrinhas de São Sebastião. Estão ao pé de uma capela que era dedicada a São Sebastião. Okay. E as pessoas usavam os fósseis como amuletos, a dizer que lhes curava as dores de cabeça. Já agora também tenho uma... Está registado? É uma lenda. Sim. É dita em alguns livros. Okay. Isso parece ser particularmente não conhecia. Ali na zona de Lisboa, mas estende-se também mais para o norte, há umas formas de ouriço também irregulares, que muitas vezes adquirem assim, uns padrões avermelhados, mas não é um padrão do ouriço, tem a ver com os padrões da própria rocha, que no fundo depois impregnam os ouriços, e que há também uma lenda associada ao cristianismo, em que seriam gotas de sangue, ora quem diga de Cristo, ora quem diga de algum outro santo, que no fundo aquele vermelho seria o resultado de gotas de sangue de algum santo. E eram usados depois como amuletos também, obviamente, porque tinham essa conotação etnográfica religiosa. Ora, então, sobre este exemplo em concreto, eu fiz a minha tese de mestrado numa zona sul. Isto que estão a ver é a Península de Setúbal, portanto a sul de Lisboa. A Ponte 25 de Abril é aquilo que está lá em cima, no centro, aquela linha, e a estrela cá em baixo foi onde eu fiz. Portanto, eu fiz
a minha tese de mestrado a sul da Lagoa de Albufeira. E o que é que eu fiz? Bem, recolhi alguns sedimentos. Aquilo que basicamente o que estão a ver aqui é só uma ideia das rochas. Nós temos várias diferentes camadas de rochas diferentes, que são arenitos, ou seja, basicamente grãos de areia que acabaram por se aglutinar, serem cimentados uns dos outros e formarem então aquilo que hoje em dia chamamos de uma rocha, que é o arenito. E que estamos aqui a falar de rochas com cerca de 11, que se formaram há cerca de 11 milhões de anos, e que temos aqui várias diferentes camadas associadas, formadas nesta altura, com diferentes organismos. Por exemplo, é fácil lá encontrar dentes de tubarão, restos de corais, pinças de caranguejo aqui e ali, mas também tem ouriços. Ouriços, que alguns deles são maiores, outros são mais pequenos. Isto foi um estudo também que eu fiz, não relacionado com equinodermos, mas para tentar saber a idade ao certo destas camadas. E então o que estão a ver em baixo, mais ou menos ao centro, do lado direito, é um organismo microscópio, que é um nanofóssil calcário. Basicamente é um organismo unicelular que existe hoje em dia, que existiu no passado, que produz pequenas placas carbonatadas para se proteger, e que são placas microscópicas. Quando digo microscópicas, na realidade são nanoscópicas, são muito pequenas, mas que, como tiveram uma evolução muito rápida, permitem-nos saber qual é a idade a que se formaram aquelas rochas. E, portanto, deu uma idade muito precisa de cerca de 11 milhões de anos para aquelas rochas em particular. Portanto, este é um aspecto do afloramento das rochas como aparecem. Portanto, estamos junto à praia e o mar de vez em quando vai lambendo estas rochas, ora depois vai pondo areia. Para a escala tem embaixo uma mochila e tem um martelo assim mais à direita para servir de escala. E são umas rochas que, à partida, quando olhamos para ela, não têm grande coisa, mas um bocadinho mais de detalhe, começamos a ver umas conchinhas, uns dentes de peixe, uns fragmentos de corais e outros animais. Portanto, tem alguns fósseis, não muitos, mas tem alguns fósseis, como por exemplo podem ver nas imagens à direita. De ouriços, parecia qualquer coisita de ouriço, umas plaquinhas, nada de muito relevante, mas houve um professor meu na altura que, na brincadeira, para perceber se existia mais qualquer coisa, pegou num bocado deste cimento, num bocado de rocha, e decidiu, então, olha, vamos peneirar isto e vamos ver o que é que realmente tem nos níveis, nas dimensões mais pequenas, se isto poderá ter alguma coisa. Aqui é um bocadinho o exemplo disso. O que estão a ver à direita mais pequeno é uma ostra em que aqueles quadradinhos que lá estão por trás têm o tamanho de 1 centímetro, portanto é uma ostra relativamente grande, mas quando fazemos olhamos mais a detalhe à lupa, podem ver que no fundo a imagem que está à esquerda, a seta está a apontar para uma coisinha, para uma pecinha mais esbranquiçada que está ali no meio, e na realidade aquilo que está ali no meio daqueles grãozinhos de areia, é de facto uma daquelas vértebras dos ofiuroides que vos falei ainda há pouco. Portanto, ao olho nu nós não os conseguiríamos ver, à partida não estariam lá, mas quando olhamos para as dimensões mais pequenas do sedimento, isto até está lá. Bem, na realidade não estavam só os ofiuroides, tínhamos várias peças de estrelas no mar, portanto várias partes do braço da estrela do mar que estavam ali representados, estavam dentro daquele sedimento. Portanto nós, através do estudo daquelas areias, no fundo conseguimos perceber que existiam estrelas do mar ali naquela zona há 11 milhões de anos. Os ouriços, bem, tínhamos plaquinhas, tínhamos os ouriços regulares, mas na realidade podem ver à direita, em baixo, temos ouriços pequenos. Aquilo que está ali é uma carapaça de um ouriço. Ele não crescia mais do que aquilo. Portanto, eram ouriços irregulares que viviam dentro do substrato e que eram muito pequeninos, exatamente devido também às próprias condições ambientais que existiram ali naquela altura, e eles estavam adaptados a essas condições. Portanto, lembrem-se, sabemos destes organismos, eles estavam habituados a viver em ambientes
com mais mexidos, com maior ida de organismos, com mais força das águas. Portanto, aquela zona ali teria alguma movimentação de água, e daí também nós não vemos então estes organismos complexos, vemos estas plaquinhas todas separadas umas das outras. Nos ofiuroides temos aquela vértebra, como vimos, mas temos várias outras placas que compõem estes organismos, portanto, dá para ter um leque de vários grupos diferentes. Atenção, aquele organismo que está, peço desculpa que ele passou, aquele organismo que está no centro é um organismo atual, só para terem uma referência de onde são as peças. Okay? Depois, os crinoides, também descobrimos várias plaquinhas destes animais, desde os pezinhos, desde a zona do centro, do cálice, desde os braços. Portanto, este organismo também estava representado por estas placas isoladas. E encontramos os holothuroides, aqueles pepinos do mar que, à partida, não têm grandes peças. Nós não encontramos outras peças, senão estas que estão aqui representadas. São as tais peças nanoscópicas. Isto está à escala em baixo, aquela barra branca significa 40 micra, ou seja, são coisas mesmo muito pequeninas, plaquinhas muito pequeninas, e que descobrimos um pouco por acaso, porque quando estava a fazer aquele estudo dos tais nanofósseis para saber a idade das rochas, acabei por encontrar destas peças. Portanto, se eu não tivesse ido à procura daquelas peças nos tais nanofósseis, os cocolitófagos não teria descoberto, ou seja, pensaria que não existia este grupo, mas afinal ele até existe vestígios deste grupo. Portanto, ele andou por aquele fundo marinho que existiu ali há cerca de 11 milhões de anos. Portanto, muitas vezes, só porque nós olhamos para uma rocha e não vemos à partida grande interesse de fósseis, na realidade, muitas vezes, quando vamos aos níveis mais microscópicos, conseguimos descobrir todo um outro mundo que não conhecíamos, basicamente. Ou seja, muitos animais por ali passaram, que estão representados realmente nos níveis mais finos. Só um resumo, portanto, acima dos 250 micras temos temos um grande mundo de diferentes organismos, os tracodos, que são os pequenos crustáceos também relativamente pequenos, foraminíferos, que são também os organismos unicelulares que formam uma concha, os peixes, os briozoários e os moluscos, como já vos tinha referido, mas quando vamos depois às frações mais pequenas, temos os tais holothuroides e os nanofósseis calcários. E este é uma pequena reconstituição daquilo que seria o ambiente na altura, com estes vários organismos a coabitarem. Reparem também, eu representei aqui embaixo os tais ouriços irregulares dentro do sedimento. E com isto termino a minha apresentação. Se tiverem outras dúvidas, também estarei disponível para responder. Excelente, muito obrigado, Bruno Pereira. Muito informativo. Vamos às perguntas. Eu tenho uma. Eu já não me lembro o que é que significa episnação. Fertilização por episnação é aqui a substituição lenta de magnésio por carbonato de cálcio, é isso? Não. O carbonato de cálcio. A mesma questão, por acaso. O carbonato de cálcio é o cálcio CO3. O que acontece é que nem sempre é CaCO3. De vez em quando, porque o magnésio tem mais ou menos o mesmo tamanho que o cálcio, de vez em quando, na estrutura daquele cristal, lá aparece um bocadinho de magnésio. Ok? E o que acontece é que quando dizemos que tem um alto teor de magnésio, é que com alguma frequência o magnésio aparece naquela estrutura. Depois, na forma de dolomite? Não chega a ser uma dolomite. Não chega a ser uma dolomite. Carbonato muito enriquecido em magnésio, o carbonato de cálcio muito enriquecido em magnésio tem tendência a não ser estável, parte daquele magnésio sai e é substituído por um outro cálcio. Okay?
Isso é um aspecto. O outro aspecto, a epigenação, é durante o processo de fossilização, este carbonato de cálcio pode ser substituído por outros elementos. Às vezes acontece, por exemplo, ser substituído por pirite. Em processos muito particulares, mas às vezes acontece. Ou seja, a epigenação é a substituição lenta de alguns elementos para passarmos a ter um mineral novo. Neste caso, no caso do carbonato de cálcio, é sempre a calcite. Não deixa de ser calcite e, portanto, mesmo perdendo magnésio, não deixa de ser calcite. É o caso, por exemplo, daquele